Nós vamos agora fazer uma breve revisão dos nossos assuntos do primeiro bimestre. Nós vamos ver desde a queda da monarquia ao início dos primeiros anos da nossa república, o ciclo da borracha, os conflitos do século XX dentro do Brasil e, por último, a Primeira Guerra Mundial. Em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil e expulsou D. Pedro II do nosso território. O que teria sido isso? Mudou muita coisa? O que ficou igual? O que mudou? Como ficou? É isso que a gente vai ver nesses breves comentários sobre a queda da monarquia e o início da república. No final da década de 1880, D. Pedro II estava se estranhando com alguns grupos da elite brasileira, como por exemplo os cafeicultores, os militares, e isso foi cada vez mais enfraquecendo o seu governo. O descontentamento da população também foi um dos motivos que fez com que D. Pedro II fosse deposto e fosse instaurado a República no Brasil. Como a gente consegue ver aqui nesse slide, algumas razões levaram ao fim da monarquia brasileira, como por exemplo, as críticas feitas pelo exército brasileiro que não aprovava a corrupção existente na corte, e também a falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente a questão dos cafeicultores. Além desses motivos, também a gente tinha a questão da interferência de D. Pedro II nos quesitos da religiosidade do país e acabou provocando descontentamentos na Igreja Católica. A abolição da escravatura foi um dos grandes motivos que levou ao enfraquecimento também do poder de D. Pedro II. A questão militar, o que foi isso? Como aconteceu? Vejam, desde o início do Império, os militares tiveram pouca participação política, eles eram limitados e isso estava gerando um descontentamento para eles. E aí eles vão ter que participar de uma guerra, a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai vai fazer com que esses militares saiam mais fortificados, tanto politicamente como em forma organizacional. E esses militares, eles vão cobrar do imperador algumas promessas até então feitas. Esses militares, eles estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia de que os oficiais do exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da guerra. Ora, se eles tinham ganho uma guerra contra o Paraguai, eles não poderiam se manifestar na imprensa, então isso estava incomodando. Então eles fizeram um manifesto que foi escrito por Rui Barbosa e assinado por Deodoro da Fonseca, e em 1887 eles defendiam essa honra militar, como a gente pode ver até aqui mesmo na charge, que mostra o episódio em que é feita essa proibição, e os militares queriam ser valorizados pela imprensa, né? A questão religiosa também era uma questão muito séria no país na época e acabou gerando conflitos, e esses conflitos ajudaram a proclamação da República. Vejam quais eram. Primeiro, a Constituição de 1824 estabelecia que a religião católica era oficial, mas que a Igreja deveria respeitar o governo, além de determinar que todas as decisões do Papa deveriam ser aprovadas por ele para serem obedecidas pelo clero brasileiro. Em 1864, o Papa proibiu a ligação de padres com os maçons, que era uma sociedade secreta de grande influência sobre os políticos e religiosos da época no Brasil. D. Pedro II não provou a ordem, não aprovou essa ordem, e boa parte dos nossos políticos eram maçons. Então isso gerou um descontentamento para a igreja. Os bispos de Olinda e do Pará, eles rejeitaram a medida do imperador e acabaram sendo presos. E isso gerou todo esse descontentamento da questão religiosa, como vocês podem ver aí na charge. Agora, o que pegou mesmo, meus amores, foi a questão abolicionista. A escravidão, a mão de obra escrava, movimentava as nossas lavouras cafeeiras. Com o término da escravidão, com as leis que foram criadas para a abolição da escravidão, batia de frente com os cafeicultores, que eram os donos do poder na época, do poder econômico no país. E, paralelo a isso, com a questão militar e religiosa que a gente já viu, gerou toda uma situação onde D. Pedro II não deu conta de sustentar e acabou sendo deposto. Como vocês podem ver aqui, a questão abolicionista,
ela ocorreu de forma gradativa. Então, lá por volta de 1810, começou a ser criada algumas leis. Claro que são leis fictícias, como a lei do ventre livre, a lei sexagenário. Era utopia imaginar que um escravo chegasse aos 60 anos de trabalho, mas enfim, como a gente pode ver, houve um critério e algumas leis foram sendo aprovadas no decorrer de 1810 a 1831. E isso batia de frente com os grandes cafeicultores. E chegou no momento em que a Inglaterra pressionou tanto que o Brasil teve que aprovar a Lei Áurea, que a gente está vendo aqui, que foi em 13 de maio de 1888, a liberdade total para os negros. Aqui vocês conseguem ver de forma gradativa todas as leis que foram aprovadas, essas leis abolicionistas, uma a uma, até se chegar à Lei Áurea. Então, de 1831 até 1888 foram se aprovando as leis. São 6 as mais importantes: a de Barbacena, a de Eusébio de Queiroz, a de abolição dos escravos aptos a serviço militar, a lei de Visconde do Rio Branco, a lei de Saraiva e a lei de Áurea. Então, essas 6 leis é o passo a passo para a abolição, de forma lenta e gradual, mas também insatisfatória para os produtores. Então, nós temos a questão política, a questão militar, a questão religiosa, a abolição da escravatura e, paralelo a isso, uma campanha para que se instaure a República. Tudo isso foi enfraquecendo Dom Pedro II. O ideal republicano acabou entusiasmando demais as pessoas, principalmente das províncias mais destacadas na questão comercial, que é São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empolgação era tanta nessas áreas que fez com que comerciantes, professores, jornalistas, produtores, enfim, toda uma classe social lutasse por essas ideias republicanas. Então, os evolucionistas ou os revolucionários, como eram chamados os republicanos, eles passaram a defender grandes medidas e essas medidas deveriam ser conduzidas por uma classe de superiores, uma classe de republicanos e não mais de monarcas. Em 1870, a principal produção no Brasil era a produção de café. Os cafeicultores é que ditavam a política. Os cafeicultores é que tinham a mão de obra escrava. Então, o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e a região de São Paulo, ela era uma região produtora de café. Como a gente consegue ver aqui, essa região, ela passou a monopolizar todo o comércio. Eles passaram a adotar máquinas, transporte moderno, industrializar, houve um grande avanço, uma mentalidade empresarial dentro do país. E graças a isso conseguiu-se fundar o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, que se tornou o mais importante da República e contou com a classe média toda apoiando. A proclamação da República, ela acontece no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, consegue controlar toda aquela situação e derrubar Dom Pedro II e instaura a República Federativa do Brasil. A gente consegue ver aqui nessa charge mais ou menos como foi essa proclamação da República por Deodoro no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Apesar dos canhões, não houve um único tiro. E o povo, como é que estava? À mercê de tudo isso. Quem foi Deodoro da Fonseca? Vejamos aqui. Após 67 anos de existência, a monarquia acabou. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II vai embora e aí nós temos o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. A partir de agora, então, o país será governado por um presidente que é escolhido pelo povo através das eleições. Foi um avanço em relação à democracia no Brasil, mas isso não inclui o povo, que permaneceu à mercê de tudo isso e afastado. Bom, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, assume o poder em 1889. Quais são as principais medidas que Deodoro faz? Primeiro, ele adota um regime republicano federativo, ou seja, não somos mais províncias, agora somos estados, temos um regime republicano onde tem o poder na figura do presidente. A adoção de uma bandeira republicana, que é a que a gente usa até hoje, mudou-se a bandeira, o formato da bandeira.
passou-se a instituir o casamento civil, não mais só o casamento religioso, mas agora também o casamento civil. E por último, a Assembleia Constituinte é instaurada no poder político do país. E aí os dois primeiros marechais que se tornam presidentes do Brasil, que é o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles governam, e o período em que eles governam é chamado de República da Espada. Por que espada? Porque eles eram marechais, eram militares, e a arma mais utilizada por eles era a espada. Inclusive, Deodoro da Fonseca, ele renuncia para Floriano Peixoto assumir, e Floriano Peixoto ele acaba utilizando mãos de ferro, pulsos de ferro, no governo brasileiro. Termina-se a República da Espada, que é o governo de Deodoro e o governo de Floriano, e entramos na República Velha. Por que República Velha? É aquele período de 1889 a 1930, quando a elite cafeeira e a elite mineira vão estar revezando o poder para se chegar à presidência do país. E claro que os motivos são políticos e econômicos nesse revezamento. Como vocês podem ver aqui no quadro, o Campos Salles, presidente, ele tem um governo dentro da política do café com leite, que é nessa troca-troca entre paulistas e mineiros. Então, a política do café com leite é um acordo firmado entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira, e esse acordo ele acaba fazendo com que o cafeicultor continue no poder por longos e longos anos. Vai surgir alguns movimentos sociais, como a gente vê aqui. Um deles é a revolta da vacina, que as pessoas não entendem direito o que está acontecendo. Elas são obrigadas a ser vacinadas, mas não são esclarecidas por causa do motivo dessa vacinação. A oposição aproveita esse momento da revolta da vacina e começa a dizer que é uma maneira de manipular e até mesmo de matar ou violentar as mulheres da época. E aí a cidade de Rio de Janeiro se torna um caos, uma cidade que tinha mais de 800 mil habitantes, em péssimas condições de higiene, e a cidade passa a sofrer de surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica, malária, enfim. E aí é obrigada a vacina. A revolta da Chibata também acontece em 1910, onde marinheiros sofrem torturas, e aí chega um momento em que eles se revoltam e não aceitam mais isso. E esses marinheiros, a grande maioria eram negros e pobres, e eles passam a sofrer castigos físicos. O governo então passa a reprimir esse levante dos marinheiros e decreta estado de sítio. Nós temos também a revolta do Juazeiro, que a gente tem aqui a figura do Padre Cícero. Ela aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará, e Padre Cícero, ele é um messiânico, ele através da fé passa o poder e a segurança para as pessoas, e o Padre Cícero ele acredita numa ordem divina, onde os sertanejos eles têm que pegar as armas para conseguir derrubar o poder do povo e intervir no Estado. Então o governo ele vai ceder, vai devolver o poder para a família dos Accioles quando ele consegue controlar o Ceará e controlar o Padre Cícero. Nós temos também o movimento tenentista, que é um levante militar da primeira década do século XX. E aí os tenentes, através da coluna Prestes, eles vão percorrer o Brasil em busca de movimentos, de apoios. Eles vão tentar derrubar as forças oficiais do grupo que está no poder. E esses tenentes eles vão ter uma participação muito efetiva aqui na Revolução de 1930, que vai ser um movimento desencadeado por parcela da elite política brasileira, que são aquelas pessoas que estão descontentes com essa troca de poder entre paulistas e mineiros. Dentro desse contexto todo, o Brasil vai chegar numa semana crucial, que é a Semana da Arte Moderna. O que acontece nessa semana? Vejam. O movimento modernista, ele chega no Brasil e aí ele tem algumas características, como a rejeição à concepção estética, ele tem uma independência mental brasileira, ele tem uma recusa às tendências europeias, ele tem novas maneiras de se expressar, ele transporta a arte para a realidade, e essa arte são os conflitos, são os choques, é uma expressão de uma sociedade sofrida. E essas ideias desse movimento modernista, elas se desdobram com o crescer do movimento, gerando um outro caminho. Poesias, pinturas, esculturas acabam fazendo
uma reação de conscientização social na população. Nessa política do café com leite, a gente vê muito o voto de cabresto e a fraude nas eleições, que não é muito diferente do que a gente vive hoje. Como é que ocorriam essas fraudes? Os currais eleitorais, os coronéis, eles obrigavam os seus colonos, os seus agregados, a votarem em quem eles estipulassem. Caso a pessoa não quisesse, o voto era de cabresto, era na chantagem, o voto não era secreto, era direto, era aberto. Então tudo isso facilitou para que ocorresse essa manipulação, o famoso voto do cabresto. O povo era obrigado a ir lá e votar em quem o coronel indicasse. Como é que acontecia essa eleição? O coronel, ele apoiava determinado candidato, em troca, quando eleito, esse candidato dava favorecimentos políticos e econômicos para esses coronéis. E aí então a República Velha é nessa troca-troca. Vai chegar um momento em que os paulistas eles têm que entregar o poder para um mineiro. Só que ele não entrega o poder, ele indica um outro paulista para ficar no poder. Então os mineiros se chateiam com isso e vão buscar apoio lá no Rio Grande do Sul. E lá eles encontram Getúlio Vargas. E também vão buscar apoio lá no Nordeste. Na Paraíba eles encontram João Pessoa. Então Getúlio Vargas e João Pessoa se unem para tentar derrubar a elite paulista. Vai ocorrer vários conflitos entre esse grupo paulista que está no poder com esse novo grupo que se formou. Nesse meio tempo, João Pessoa é assassinado e esse assassinato ele acaba sendo acusado como sendo de cunho político. A chapa dos paulistas, através de Prestes, Júlio Prestes, que era o candidato, acaba sendo eleita através do voto de cabresto, desse favorecimento. Porém, com a Revolução de 1930, consegue-se anular essas eleições, que consegue-se comprovar essa fraude, e então Getúlio Vargas acaba assumindo o poder. Então, como a gente consegue ver aqui, a Era Vargas, ela começa em 1930, é uma revolução iniciada no Rio Grande do Sul, chefiada por Getúlio Vargas, e que forçou a saída do presidente Washington Luiz. No seu lugar foi formado um governo provisório chefiado por Getúlio Vargas. Aqui a gente consegue ver os principais feitos de Getúlio Vargas. Aqui a gente consegue ver os principais feitos de Getúlio Vargas, que é a Revolução Constitucionalista em 1932, a Constituição de 1934, aonde vai instaurar um estudo obrigatório e gratuito para as crianças do Brasil. É aqui em 1934 o voto feminino também, direito a férias, as leis trabalhistas. Mas em 1937 Getúlio não quer sair do poder. Então ele cria um novo golpe, como a gente consegue ver aqui, ele vai ser substituído por outro presidente, só que ele não quer sair do poder. Então ele cria um golpe e continua no poder. Getúlio vai governar até 1945, quando ele é deposto, e aí sim a gente passa para uma nova fase da República, não mais a fase da República Varguista. O Brasil, durante esse século XX, ele passa por grandes contrastes sociais. E entre esses contrastes, a gente vê a questão dos cafeicultores e a questão dos imigrantes. Quando os cafeicultores estão com todo esse poder, esse monopólio nas mãos, o país passa a se industrializar, o país passa a remodelar suas cidades, passa a se urbanizar. Mas, paralelo a isso, a gente tem o fim da escravidão e a chegada dos imigrantes no país. Quem são esses imigrantes? São os europeus que vêm para cá em busca de novas terras e eles acreditam que nessas terras eles vão conseguir construir seu patrimônio. O que na verdade não acontece, esses imigrantes passam a ser explorados, agora assalariados, mas também explorados, e eles acabam tendo uma dívida infinita com esses cafeicultores. A imigração, ela é uma solução para a mão de obra rápida e barata, já que a mão de obra escrava não pode mais. Outro motivo para trazer os imigrantes para cá, principalmente da Europa, era para o branqueamento da população. Porque com a mão de obra escrava negra e os indígenas, a população ela estava escurecida. Então desejava-se um branqueamento da população. Por isso, a vinda de imigrantes europeus, de trabalhadores assalariados europeus. A industrialização do país, como a gente consegue ver aqui, ela trouxe desigualdades regionais. E ela se passa a concentrar em áreas urbanas e industriais. O trabalho não regulamentado por lei, e isso vai surgir as greves. Entre
Entre esses conflitos sociais do século XX, a gente não pode esquecer do período do ciclo da borracha que aconteceu na região norte do país. Vejam aqui, centenas de milhares de imigrantes, nordestinos principalmente, fugindo da seca, desse flagelo, eles vão para a Amazônia para trabalhar no ciclo da borracha. Então eles passam a trabalhar numa região que é praticamente de indígenas. Então há uma expulsão desses indígenas, há uma destruição da cultura dos indígenas para que a produção da borracha ocorra. As consequências dessa produção do ciclo da borracha começam a aparecer lá no século XX, como a gente consegue ver aqui, quando ocorre a supremacia da borracha brasileira e ela passa a sofrer um declínio com a concorrência, que é promovida através do látex feito lá na Ásia. Então começa a ter uma queda na produção de borracha aqui no Brasil e aqui em 1910, 1920 vai ter uma crise e aí vai haver a falência. Só que esse nordestino que foi levado lá para a Amazônia, ele não volta para cá. Ele não trazem ele de volta para sua região de origem. Eles acabam ficando lá, um local de flagelo e de falência. Então, nesse contexto do século XX, a gente tem grandes conflitos sociais dentro do Brasil, a questão do fim da escravidão, nós temos o início da imigração, o trabalho assalariado. E aí o Brasil, ele vai chegar num momento em que ele vai participar, de certa maneira, de conflitos a níveis mundiais, que é o que a gente vai ver agora, a Primeira Guerra Mundial. O que foi a corrida armamentista, a paz armada? Bom, em 1871 a 1914, o mundo ele passou por uma fase chamada de paz armada. O que isso quer dizer? Existia a criação de arsenais e existia exércitos de guerra. Só que o uso de armas pelas potências imperialistas não eram utilizados. Então aqui no esqueminha vocês conseguem ver melhor como é que foi essa questão da paz armada. Então eles viviam em constante ameaça de confronto, porém ninguém dava o primeiro tiro. E aí vai acontecer uma situação que vai começar a se formar grupos, formação de blocos. Como a gente consegue ver aqui no esquema, a Tríplice Entente, que a Inglaterra, França e Rússia se unem contra a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Itália e a Áustria-Hungria. Esses dois grupos, essas duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, elas começam a entrar em conflito num contexto imperialista, que a gente chama do neocolonialismo, que é quando vão lá para a África tentar colonizar de uma nova maneira aquela população, aquela região. Quando a colonização aconteceu aqui nas Américas, a colonização ela tinha um objetivo de exploração. Já no neocolonialismo lá na África, eles dizem que é uma nova maneira de colonizar. O objetivo de lá seria catequizar aqueles povos, levar cultura para aqueles povos desaculturados. Hoje a gente sabe que isso não existe. É como se fosse tentar levar civilidade para a África. O objetivo era explorar as riquezas minerais, mas as potências europeias imperialistas diziam que o objetivo era fazer com que os africanos se tornassem civilizados. E aí nesse contexto surge a Primeira Guerra Mundial. O estopim dessa Primeira Guerra Mundial foi um assassinato. A região dos Balcãs ela estava disputada pelas potências dos dois acordos, dos dois grupos. Só que em 1914 vai ocorrer um atentado que vai matar o arquiduque Francisco Ferdinando, que é o herdeiro do trono austro-húngaro. Pronto, a guerra foi declarada. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a guerra de movimento, a segunda fase é a guerra de trincheira e a terceira fase é quando sai a Rússia e entra os Estados Unidos no conflito. A guerra de movimento é quando as tropas começam a se deslocar de um local para outro, quando começa a ter invasões ou expulsões territoriais e começa a ter batalhas isoladas, sem muita significância. As guerras de trincheira já é quando as fronteiras da Alemanha e da França, ao sul da Bélgica e ao norte também da Suíça, passam a estar bem protegidas e bem organizadas. As trincheiras eram uma espécie de caverna em que os soldados faziam túneis e eles bombardeavam o lado inimigo. Então era um combate de corpo a corpo. Nessa primeira fase da guerra, que a gente chama de guerra de movimento,
grandes exércitos vão se mobilizar, vão se movimentar de um lado para o outro. Na realidade, eles não imaginavam que iria durar tanto tempo. Eles imaginavam que iria ter um confronto, um lado ia vencer e pronto. Só que chegou um momento que foram utilizados aviões, foram utilizados alguns tipos de bombas, gases venenosos, porque só a trincheira, o corpo a corpo entre os soldados não estava resolvendo. Essa guerra, ela gerou mais de 10 milhões de mortos, o triplo de feridos que acontece nas indústrias ou em campos agrícolas, ou seja, a guerra matou 3 vezes mais pessoas do que acidentes de trabalho. A terceira fase dessa guerra, que vai de 1917 a 1918, ela dura só um ano, é quando a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos entram. Então, em 1917, o primeiro ano dessa fase, os dois fatos Estados Unidos entrou e a Rússia saiu. Por que a Rússia saiu? A Rússia, ela tinha um ideal comunista, não era capitalista. Ora, se a guerra era com potências capitalistas e a Rússia comunista, ela não estava fazendo nada ali. Então ela recua e sai. E os Estados Unidos entram. Por que os Estados Unidos entrou? Por um motivo simples. Os americanos, eles tinham feito grandes investimentos nesses países e eles queriam um retorno desse investimento. E como a guerra já estava longa, eles resolveram entrar. Como a gente consegue ver aqui, outras nações também se envolveram na guerra. A Turquia, a Bulgária, que se uniram à Tríplice Aliança, o Japão, Portugal, Romênia e Grécia e o Brasil, também o Canadá e a Argentina colocaram-se ao lado da Tríplice Entente, a saída da Rússia dessa guerra. Então, são fases que a gente consegue ver. O Brasil participa da Primeira Guerra Mundial de uma maneira um pouquinho diferente. Ele não vai lá ao combate, mas o Brasil ele começa a produzir produtos de subsistência para a guerra, porque toda a Europa está envolvida nessa guerra. Os Estados Unidos, que é um país, uma potência americana, está envolvida nessa guerra. Então o Brasil ele começa a trabalhar, a produzir alimentos, remédios, ele passa a mandar médicos para ajudar na guerra, nesse combate. E é aí que começa a industrialização de fato no Brasil, quando ele passa a produzir mantimentos e equipamentos para a Primeira Guerra Mundial. A guerra acaba quando é feito um acordo. Nesse acordo, que é através do Tratado de Versalhes, a Alemanha vai ter sérias punições. O Tratado de Versalhes obriga a Alemanha a devolver territórios, a ceder suas minas de carvão, a ceder suas colônias já conquistadas, a devolver o armamento bélico e a prometer que não vai se armar mais. Além disso, a Alemanha tem que pagar uma indenização aos vencedores, que é uma quantia altíssima, 33 bilhões de dólares. A Alemanha também ela vai ter que prometer que não vai usar seu espaço aéreo, não vai mais fabricar armas e que o seu exército vai ser um exército de menos de 100 mil homens. Mais do que isso não pode. Quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial? As consequências da Primeira Guerra Mundial, considerando essa questão da Alemanha se sentir humilhada com tantas restrições pelo Tratado de Versalhes, os alemães, eles, com esse sentimento de humilhação, eles passam a nutrir um ódio, sobretudo na França e nos países que o derrotaram. Então essa Primeira Guerra, ela vai trazer como principal consequência o declínio da Europa, que foi duramente atingido por a guerra, e a supremacia mundial dos Estados Unidos. Não mais só uma supremacia americana, mas agora sim, os Estados Unidos têm uma supremacia mundial. 11 milhões de mortos. Destes, 8 milhões eram combatentes. O fim do Império Russo, Austro-Húngaro, Alemão e Otomano. O surgimento de novos estados. Isso são algumas das consequências dessa Primeira Guerra. A Europa passa a ter uma grave crise econômica com o final da guerra, porque ela está totalmente devastada, destruída. A Europa passa a ter uma grave crise econômica, porque ela está devastada com essa grande guerra. A Rússia também está sofrendo grave crise econômica. Vai surgir então agora os movimentos totalitários, que é o comunismo da esquerda, o fascismo da direita. Os Estados Unidos passa a comandar toda aquela questão mundial.
Aqui também, com o final dessa guerra, é criada a Sociedade das Nações, ou a Liga das Nações, onde ela vai criar 14 pontos que vão ser aproveitados. A existência de uma minoria étnica terá uma tendência separatista, principalmente nos países da Europa Central e da Europa Oriental. E isso vai gerar uma nova tensão mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela começa devagar, acredita-se que seria uma guerra rápida, ela passa por 3 fases e ela termina com um acordo, o Tratado de Versalhes. A Alemanha se sente menosprezada, nutre um ódio e se prepara para tentar não cumprir tudo aquilo do Tratado de Versalhes e bater de frente com a então potência Estados Unidos da América. A Europa está devastada e a América começa a surgir nesse novo cenário. Então, 9º ano, a gente tem que ver essas revoltas populares, essas revoluções que aconteceram tanto dentro do Brasil como na Europa, como sendo a classe média e a classe baixa, tentando buscar o seu espaço dentro de um quadro político e econômico. O poder monárquico que caiu no Brasil, ele continuou na Europa, só que de uma maneira diferente. A república que se instaurou no Brasil, ela passou a ser uma república também que valorizava só o grande proprietário rural, não valorizava a população. Como lá na Europa, a população também passava por graves crises existenciais, crises econômicas, crises políticas. A sociedade da borracha, os imigrantes, são 2 ciclos que o nosso país passou, onde houve a desigualdade social, a minoria sendo privilegiada e a maioria sendo massacrada, e até hoje a gente tem consequências de tudo isso, como por exemplo na Amazônia a gente tem grandes regiões devastadas pelo ciclo da borracha, temos ainda populações nordestinas que tiveram que ficar lá, que não conseguiram retornar, mudou-se um cenário tanto local, tanto mundial no quesito da Primeira Guerra Mundial. Então, esses assuntos, um leva o outro, um tem uma consequência para o outro. A república dos governadores, a troca de poderes no Brasil, que foi através de fraudes, tudo isso a gente tem consequência até hoje. Então, dá uma olhadinha a mais lá na aula na plataforma SAS, dá uma lida no capítulo, tirem as dúvidas, porque esse assunto, ele não é difícil, ele é complexo, que um assunto puxa o outro, uma revolta, um conflito, uma decisão política, ela acaba levando para patamares maiores. Por exemplo, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial porque ele viu a necessidade de ajudar, mas também ele percebeu que era a hora de se industrializar. Ele aproveitou o ponto fraco da Europa e se industrializou. Os Estados Unidos aproveitou o ponto frágil da Europa e tomou o controle da potência. Então, dá uma olhadinha lá na plataforma SAS e revejam o vídeo aula, leiam o capítulo do livro, tirem dúvidas conosco e a gente consegue finalizar assim esse primeiro bimestre.